Fala pessoal, meu nome é Lion Lopes, esse é o canal SL e está começando mais um Papo Legal. E no assunto de hoje, eu vou comentar um pouco sobre uma pauta que está bastante em alta hoje no Brasil, dando um pouco da minha visão, sem acesso a nenhuma informações confidenciais ou informações jurídicas sobre o caso, mas uma análise muito mais sobre conceitos relacionados ao caso Luva de Pedreiro. Receba! Parece ser meio engraçado, mas isso é bem interessante e é uma baita aula sobre conceitos jurídicos de contratos empresariais que são importantes serem analisados no momento de fechar um contrato. Para quem não sabe, o caso Luva de Pedreiro ali foi uma rescisão do contrato que ele tinha de agenciamento, né, com o agente dele anterior, fez uma rescisão e isso gerou todo um rebuliço, saiu notícia no Fantástico, é pouco provável que tu não tenha informação sobre o que é isso, o que aconteceu. Mas ali a gente tem que entender que esse caso, ele tem alguns pontos muito importantes para a gente entender quais são as premissas e princípios importantíssimos no momento de a gente ter uma relação contratual, de a gente ter uma relação negocial. Bom, o primeiro ponto que é bem importante a gente entender é que em contratos empresariais, esse é um tipo de contrato de agenciamento, ele é um contrato empresarial, a gente tem que entender o conceito de boa-fé objetiva nas relações empresariais. O que esse conceito traz? Esse conceito traz que ambas as partes, no momento de celebração desse contrato, elas têm que ter como princípio básico, como default, como padrão, a boa-fé nessa relação. O que isso significa? Que eu não vou entrar numa negociação contratual, que eu não vou fechar um negócio jurídico pensando em tirar proveito frente a outra parte contratual. Eu tenho que pensar que, obviamente, as duas partes têm seus interesses, mas esses interesses eles não vão ser sobrepostos sobre a outra parte de uma forma muito agressiva. Então, a boa-fé nas relações empresariais, ela leva como base isso, que ambas as partes estão de boa-fé, estão de bom intuito, por assim dizer, negociando aquele contrato e fechando aquele contrato. E quando a gente fala que a boa-fé nas relações empresariais é objetiva, significa que essa é a expectativa e é a partir disso que tem que se analisar realmente se aquele contrato ele é válido ou não é válido. Mas é importante entender que isso é a regra geral. A regra geral entre contratos empresariais, isso é uma posição minha, doutrinariamente tem várias posições divergentes, judicialmente tem posições divergentes, mas eu sigo essa corrente da boa-fé objetiva nas relações empresariais, que leva a esse conceito, né? Que quando tiver dois empresários, são pessoas que têm capacidade de analisar aquele contrato, capacidade tanto técnica, intelectual e de suporte para analisar aquele contrato, e que a partir do momento que eles fecharam aquele contrato ele tem pouca margem para ser discutida, porque ele entende que são partes que têm capacidades suficientes para discutir negociações complexas e manter aquela relação contratual. Quando a gente analisa contratos na relação civil, né, então a compra e venda de um carro entre pessoas, um contrato de locação entre pessoas, quando a gente analisa essa parte civil, isso é o que o judiciário faz muito, é a reforma desses contratos. Então ele entende que em determinados contratos a boa-fé objetiva não é tão padrão, então se tiver alguma cláusula mais leonina, mais abusiva, ele tem que ser reformado. Quando a gente pensa isso em ambientes empresariais, a tendência, e essa é a minha posição, é que a reforma desses contratos tem que ser exceção e não regra, né? O juiz ele pode ter muito menos poder de caneta para reformar ou modificar um contrato quando a gente fala em relações empresariais. Porque a gente entende que são empresários, são pessoas que têm capacidade intelectual, capacidade técnica e estão com suporte profissional para fechar aquele tipo de contratação, e não vai ser um juiz que vai defender algum dos lados ou não. O juiz ele tem que manter a execução dentro do contrato. Mas quando a gente fala de relações civis, o juiz ele tem que sim se pôr dentro daquela relação e identificar se aquela relação ela tem um padrão de equidade, né, de justiça entre essas partes. Bom, mas tu falou então que o caso Luva de Pedreiro ele é um contrato empresarial, então por que tu entende, né? Ou por que esse contrato teria que ser mexido, né? Bom, tem alguns pontos aí. Lembrando que a boa-fé, ela tem que ser objetiva, ela tem que entender que isso é um padrão, mas quando a gente analisa o caso específico da Luva de Pedreiro, a gente não tem aí alguns princípios importantes, que seria uma capacidade total do Luva de Pedreiro, analisar aquele tipo de contrato, tirar suas conclusões e realmente firmar esse contrato munido de todas as informações técnicas necessárias. Existe aí algo muito importante que a gente chama vício no consentimento. Ok,
Aí a gente tem um garoto que não sabe ler, não sabe escrever, então ele não tem a capacidade técnica de analisar aquele contrato e entender, né, ter capacidade cognitiva de entender se aquele contrato é benéfico ou maléfico para ele. E ele não teve suporte técnico de advogados para trazer uma análise sobre isso. Esse consentimento que ele deu não pode ser utilizado como um consentimento realmente fundamentado. Aí a gente tem o primeiro elo de um problema dentro dessa relação contratual, né? Fora a discussão de capacidade civil dele assinar isso ou não, sendo não sabendo ler, não sabendo escrever, mas sem dúvida nenhuma ele assinou isso com vício de consentimento. O consentimento dele não foi um consentimento feito de forma voluntária, total, com todos os conhecimentos. Quando o juiz for analisar esse tipo de contrato, ele vai levar isso em consideração. Ele vai perceber que daí, sim, se tiver cláusulas abusivas, cláusulas leoninas ou cláusulas que desequilibrem muito o contrato, ele sim vai canetear e vai fazer uma reforma disso, mesmo sendo um contrato empresarial. Mas nessa questão a gente tem um vício de consentimento muito importante. Isso é algo extremamente importante no momento de fazer contratos. Você, empresário, quando for fazer contratos, entender que contratos entre pessoas, né, entre empresários que possuam a mesma capacidade técnica de interpretação cognitiva, capacidades, inclusive até financeiras, em alguns casos são analisados. A partir do momento que tu assina aquele contrato ele se torna válido e ele vai se tornar constante, e as hipóteses de reforma dele tem que ser extremamente restrita quando esse contrato for judicializado. Essa é a forma mais correta que um juiz teria que analisar. Então é importante que quando tu tiver realmente alguns contratos com algumas disposições, algumas cláusulas que possam ser muito mais benéficas para algum dos lados, existe um mecanismo que a gente chama que é a rúbrica dentro da cláusula. Então a gente fala assim, ó, essa cláusula aqui, ela é preceito fundamental para a gente fechar esse contrato, e a outra parte leu, concordou e assinou nessa cláusula específica, dizendo que foi amparada por profissionais de qualidade para analisar e assinar aquele tipo de contrato. Então é muito comum em contratos muito mais expressivos, em cláusulas que realmente são um pouco mais complexas ou que pode trazer esse ímpeto para um juiz reformar eventualmente, é justamente isso, cara, firma essa cláusula específica, eu firmo todo o contrato e essa cláusula específica eu firmo ela também. É comum para alguma desses pontos também estar claro que ambas as partes foram assessoradas, inclusive muitas vezes os próprios advogados firmam o contrato falando, eu estou aqui assessorando a parte, né, tal, na leitura, interpretação e fechamento desse contrato. A partir desse momento tu vai ter um contrato muito mais coeso, muito mais firme e com poucas possibilidades do judiciário vir a reformar se forem contratos empresariais, mesmo que alguma das cláusulas possam pender mais para um lado do que para o outro. Isso é a minha posição, é uma posição que eu vejo que o judiciário não necessariamente cumpre, porque o judiciário analisa ainda muitos contratos empresariais com uma visão civilista, que não é o correto de ser feito, mas na minha posição, sem dúvida nenhuma, nesse contrato relacionado ao luva de pedreiro e o agente dele, é bem provável que o juiz vai canetear, vai reformar e inclusive vai julgar se esse contrato possui validade ou não por causa desse vício de consentimento. Vamos esperar com o tempo aí e lá no futuro, você do futuro, comente aqui embaixo se eu acertei ou não como vai ser a decisão do juiz. Beleza? Nos vemos na próxima. Tchau!